falar mais uma vez aqui no Conversando Com, chamando essa moça que vai falar sobre ortopedia facial. Isso. Eu não me acostumo com esses nomes, mas É tudo bem. difícil mesmo. Então, porque a gente sabe muito, pensa nisso na estética bucal, né? Só que a gente tem que pensar não só no adulto e também na criança, não é isso? Exatamente. Que a gente pensa, não, quer ter um sorriso bonito e tal, e o rosto e tal tá bem esteticamente adequado. A gente para pra pensar nisso mais na fase adulta. E me disseram que tem que pensar um pouquinho também antes, né? Ainda na fase... Na infância. Na infância. Exatamente. O que acontece é o seguinte, antigamente a gente acreditava-se, né, que o tratamento ortodôntico, ortopédico, ele deveria iniciar na dentição permanente. Então, só quando tivesse havido a troca completa dos dentinhos de leite. Porém, hoje, a gente já levanta, né, já defende essa bandeira do tratamento precoce, para justamente atenuar as más oclusões, né, para que essa criança, ela passe ali pela transição, né, da infância, depois pela pré-adolescência e para a fase adulta, já com um crescimento organizado, com os dentinhos mais organizadinhos, com o sorriso mais organizado, mais bonito. E a gente tratando também essa maloclusão numa fase mais precoce, é como se a gente pegasse um problema difícil e tornasse ele mais fácil para ser tratado posteriormente na segunda fase, ali com 12, 13 anos de idade. Tá, então essa história, que eu pensava isso, que a gente só vai usar um aparelho para corrigir os dentes depois que já tiver realmente... Não, isso não é o ideal. A gente já... Não. O ideal é né, o que a Associação Americana de Ortodontia recomenda? Que toda criança, aos 7 anos de idade, ela faça uma avaliação com o ortodontista para ver como é que tá o crescimento, para ver a questão das arcadas, né? Então, da maxila, que é esse osso de cima, a mandíbula, para ver se esse crescimento tá acontecendo, se ele tá certo, esse crescimento, se essa criança tem alguma maloclusão. Mas por que fazer antes, tão cedo? Porque a gente realmente tem isso, né? O que acontece é o seguinte, existem alguns tipos de maloclusão que eles podem interferir, que eles interferem não só na estética, mas interferem principalmente na função. Então, por exemplo, eu tenho crianças que são respiradores bucais. Então, essa criança, ela já tem um espaço aéreo mais estreito, porque ela não respira pelo nariz, então ela não tem essa função respiratória funcionando de uma forma adequada. Então, essa criança, ela vai ter essa respiração bucal, ela vai ter um impacto significativo tanto na face quanto na cavidade bucal. Então, ela vai ter o palato, que é o céu da boca, estreito, pequeno e fundo, né? Então, ela vai ter uma atresia maxilar. Isso vai impactar. A maxila fica pequena, fica estreitinha. Então, isso vai impactar numa falta de espaço para os dentinhos permanentes, por exemplo, né? Na face, ele vai ter um crescimento, pode ter um crescimento assimétrico na face. Ele tem uma falta de desenvolvimento maxilar, então é uma criança que já tem aquelas olheiras. Se você olhar para a criança, você já vê, né, que ele tem a olheira aqui. E pode corrigir isso no dentista. Exatamente, no dentista. Porque quando ele é respirador bucal, a gente precisa intervir para corrigir, para identificar o que está causando essa respiração bucal, e aí a gente vai intervir nisso, né? A gente vai expandir esse palato, então abrir esse céu da boca para expandir as vias aéreas, para que ela comece a respirar pelo nariz. De uma forma mais adequada, levando o desenvolvimento dos ossos maxilares também de uma forma mais adequada, impactando, né? Não só na estética, mas principalmente na função dessa criança. Certo. Que questões da estética bucal são mais frequentes no consultório? Bom, as más oclusões assim, mais frequentes que a gente encontra, então é mordida cruzada, né? Quando anterior ou posterior. O que é isso? O que é isso? Vamos pensar assim, que a maxila é como se ela fosse a tampa, certo? E a mandíbula como se ela fosse uma caixa. Então a maxila, ela tem que ser um pouquinho maior que a caixa para poder encaixar nessa mandíbula de uma forma adequada, certo? Mordida cruzada é quando eu tenho o oposto. Então, quando eu tenho os dentinhos da frente dessa mandíbula tocando na frente dos dentes superiores anteriores. Então, eu tenho essa relação aqui. E na posterior também, quando eu tenho uma atresia maxilar, por exemplo, né, o palato é pequeno, o céu da boca é pequeno, então eu tenho os dentinhos superiores por dentro dos dentes inferiores. Então a gente tem essa a gente chama, né, mordida cruzada posterior e anterior. Também uma oclusão muito frequente no consultório,
que a gente chama de classe 2, que é quando a gente tem um pouco de desenvolvimento do queixo, da mandíbula, que ela está posicionada um pouquinho para trás. Isso também impacta, também influencia na respiração bucal. Então a gente já, atuando de uma forma mais precoce, a gente consegue redirecionar o crescimento mandibular, posicionar essa mandíbula na forma correta, no lugarzinho correto dela ali, para que essa criança ela tenha, né, um perfilzinho adequado, que ela tenha os ossos bem encaixadinhos ali. Certo. Então a tecnologia ela também está em todo canto, né? Tá, então queria saber o que as novas tecnologias trazem para resolver essas questões na odontologia. Pois existe uma diferença, né, de aparelhos, então isso é legal a gente salientar. Por quê? Quando eu tô falando de ortopedia facial, eu tô falando de parte óssea, de crescimento ósseo, então os ossos da face, né? Então, e quando eu tô falando de ortodontia, eu tô falando de posição de dente. Tá. Então, numa fase precoce, a gente atua na questão óssea. Eu tô mudando a formação óssea ali, né? O posicionamento ósseo. Por quê? Vários estudos já comprovaram que 60% do crescimento facial ocorre antes dos 4 anos de idade. Certo? E 90% do crescimento facial ocorre antes dos 10 anos de idade. Tá. Então, por isso a importância da gente atuar de uma forma precoce. Certo? Porque é aquela coisa, eu tô pegando um problema difícil e tornando ele fácil para ser tratado de uma forma mais tranquila lá futuramente. Então, em relação aos aparelhos, hoje a gente tem os aparelhos que mexem na parte óssea, então que eu vou, vamos dizer assim, posicionar a mandíbula um pouquinho mais para frente, ou segurar o crescimento mandibular, né? Ou de repente abrir um pouquinho mais esse céu da boca. Então são aparelhinhos que a gente normalmente são intrabucais, que são usados dentro da boca. E aí depois que a gente faz essa parte óssea, a gente parte para a parte ortodôntica, que é quando eu tô mexendo na posição dentária. E aí hoje a gente pode contar com os alinhadores estéticos. Então a gente não precisa mais usar aquele aparelho de quadradinho, né? Que às vezes acaba sendo um pouquinho incômodo pro paciente, desconfortável, tanto porque machuca um pouquinho a mucosa, quanto porque ele é um pouquinho dolorido. Então os alinhadores estéticos, eles estão vindo aí para dar esse suporte bem bacana de correção, né? E tá sendo ótimo, assim. Existe algum, assim, para cada caso tem que ser um tipo de aparelho específico? Sim, existe. Sim. Existe. Por isso que é importante a gente fazer o acompanhamento, fazer a consulta com o especialista, né? Porque nessa consulta ele vai fazer um diagnóstico desse paciente. Então ele vai olhar toda a documentação e vai ver se esse paciente, o problema dele é na maxila ou é na mandíbula, né? O que tá causando esse problema, essa mal oclusão. E aí, diante de todo esse estudo, de todo esse diagnóstico, a gente vai elaborar um plano de tratamento, e aí nesse plano de tratamento a gente vai escolher o aparelho mais adequado. Legal. Para encerrar, o que a gente falaria, assim, que orientação você daria para as mães que estão, ou os pais, né? Os dois, tem que incluir, que estão assistindo, então tem lá seu pequenininho, que orientação a gente pode dar para eles? Bom, normalmente, né, então a criança com 7 anos, ela já deve com certeza estar fazendo acompanhamento com o odontopediatra. Então a recomendação seria essa, né? Que a criança fizesse uma consulta com um especialista em ortodontia e ortopedia facial para ver essa questão óssea e do crescimento facial, para acompanhar, para fazer uma avaliação. E nessa avaliação a gente pode ter 3 pontos. Ou a criança ela tá com um crescimento ok, então a gente não precisa intervir. Ou essa criança ela já está desenvolvendo alguma maloclusão, então é o momento da gente atuar e intervir. Ou ela já está com uma oclusão instalada, porém a gente não é o momento de intervir, e a gente vai esperar e vai apenas controlar e aguardar o melhor momento para intervir. Só fiquei com a dúvida. Pois não, mais uma pode coisa. Falar. Você falou que é 90% de crescimento até os 10 anos de idade. Se a pessoa não fez esse acompanhamento e vai com 15 anos e tá lá, já cresceu, e aí, tem algum... Excelente pergunta. O que acontece é o seguinte, quando a gente passa, né, quando no caso o adolescente, né, com 15 anos, ele já não tem mais esse crescimento importante, vamos dizer assim, ele tem um resquício só de crescimento, dependendo da maloclusão que ele tem, aí a gente fica um pouco mais limitado para tratar essa maloclusão. Então, de repente, hoje
um pouco menos, mas pode fazer extração de dentes, por exemplo, para conseguir espaço nas arcadas, né? Ou se não, se for uma maloclusão muito grave, aí só cirurgia ortognática. Ok? Ok mesmo? Ok. Então pronto. Então a gente fica aqui. Mas se tiver mais alguma dúvida, pode mandar que a gente incomoda a Pamela para ajudar. Imagina, é um prazer. E é isso, esperamos vocês na próxima quarta, sempre às 18 horas por aqui.